Você já deve ter reparado que a Vila do Chaves, bem, a vila de verdade, né, não o nosso canal, mudou bastante ao longo do tempo, né? Por isso, nesse vídeo a gente reuniu as principais mudanças que o cenário sofreu e olha, eu já vou te dizer que mudou demais. Então, pegue a sua gaiola, de preferência sem nenhum passarinho dentro, e vem com a gente. Galera, esse foi um daqueles vídeos que vocês pediram demais e a gente preparou com muito carinho e também com muitas e muitas horas de pesquisa. Então, eu acho que já vale um joinha e uma inscrição aí no canal, né? Só para explicar antes de começar. Nesse vídeo, nós vamos abordar as principais mudanças que o pátio principal da vila sofreu naquela fase de ouro do seriado dos anos 70. E eu também quero adiantar que mesmo no meio das temporadas, o cenário sofria algumas alterações de episódio para episódio. Então, aqui nesse vídeo, a gente vai falar das principais mudanças. Bom, vamos começar falando do cenário mais antigo que a gente tem conhecimento, do episódio Remédio Duro de Engolir, de 72. O Seu Madruga e a Chiquinha moram na casa 14, isso porque nem o Kiko e nem a Dona Florinda ainda tinham sequer sido criados. Meio estranho ver eles saindo dessa casa, né? Pode reparar também que o chão da vila ainda era todo liso. Isso porque no começo do seriado, o chão que era utilizado ali era o próprio do estúdio. O clássico piso que a gente conhece só foi aparecer alguns anos depois, mas segura aí, senão eu vou atropelar tudo. Além dos números das casas aparecerem em cima das portas e não ter nenhum barril ali no pátio, tem uma outra grande diferença. Dá uma reparada no tanque, que era totalmente virado de frente para as câmeras. Nessa foto panorâmica aqui, dá para ver bem melhor. Aliás, nós vamos colocar várias imagens nesse vídeo e todas elas foram retiradas do site Xpirotadas, que é uma página simplesmente incrível. O link do Xpirotadas está na descrição, vai lá curtir. Já em Ajudem-se uns aos outros, que foi realizado no mesmo ano, o tanque aparece no lugar de sempre. E é claro, a Dona Florinda e o Kiko também já participavam. E aqui temos mais um exemplo de como era o cenário nessa época. Dá para reparar que a vila era bem mais velha e judiada, digamos assim. Na primeira saga das Novas Vizinhas, é possível perceber algumas mudanças. Como, por exemplo, o muro da casa da Bruxa do 71 estava um pouco menos judiado, o pátio era mais amplo e também o número da casa da Dona Florinda estava escrito na parede. Agora, repara só na cor da casa do Seu Madruga. Papi! Yuhu! Já chegou quem esperava! E agora, veja como o azul está muito mais forte na continuação da saga. O que foi que a Chiquinha disse? Ela disse que ia botar fogo na casa pra brincar de bombeiro! Diga a ela que não demore. Realmente, os cenários mudavam demais de um episódio para o outro. Prova disso é que na primeira parte, o número da casa da Dona Florinda estava escrito do lado direito da porta, e depois ele simplesmente surge do lado esquerdo. Em 73, o Chaves passou a ser um programa independente, e mesmo assim, não tendo uma produção com muito dinheiro para gastar no cenário, temos uma novidade muito importante: o barril. A gente consegue ver isso logo no começo do episódio Balões, e o mais legal é que inicialmente ele não era um esconderijo do Chaves. Aqui, o barril serve para o Seu Madruga subir nele e trocar uma lâmpada no meio do pátio, e também para pegar uma bexiga que estava presa na frente da sua casa. Na verdade, naquele ano, o cenário mudou demais, mas a gente consegue perceber que o pátio era um pouco menor e até mesmo o espaço entre as portas e as janelas das casas também eram bem pequenininhos. E outra curiosidade é que nessa época o Chespirito ainda nem pensava em criar o segundo pátio. Então a passagem entre a casa da Bruxa do 71 e a casa do Seu Madruga era fechada. Mas pro final da temporada a gente tem o episódio da Festa da Amizade e podemos ver que a entrada da vila era meio que curta, digamos assim. E é claro, também tinha um formato arredondado. E outro detalhe, aquele clássico tanque de gás que fica do lado da casa da Dona Florinda, em alguns episódios tá faltando. Já em 74, o cenário continua passando por algumas adaptações, como por exemplo na entrada da vila, que agora tem uma profundidade um pouco maior. Logo na sequência dessa cena, que foi retirada do episódio Um Porquinho de Cada Vez, nós também reparamos que as portas e as janelas estão um pouquinho mais largas. E o gás da Dona Florinda, ao invés de estar apoiado na parede do lado da sua casa, fica no chão.
Por falar em chão, é bem comum a gente ver alguns rabiscos, pinturas ou colagens no piso do pátio, como por exemplo em Os Balões do Kiko. O Chaves monta um jogo de amarelinha e também dá para perceber que as plantas variavam bastante de um episódio para o outro. Aliás, vocês repararam nisso das plantas mudando tanto assim? Porque eu, sinceramente, nunca tinha visto. Eu também não. Ainda nessa temporada, as janelas foram padronizadas com 4 vidros em cada uma e as casas 14 e 71 ficaram bem mais deterioradas. Enquanto isso, a casa do Seu Madruga tá toda pintada, bonitona e até mesmo ostentando um braseiro ali na frente, pronta para um churrasquinho. E uma grande mudança foi mostrada no episódio Quem Dorme com Criança Acorda Molhado, em que a gente descobre uma parte ali do cenário que até então não existia. Repara só. Essa passagem anteriormente estava fechada e esse é o primeiro episódio em que de fato aparece o segundo pátio. Até mesmo por isso tem esse plano todo diferentão dando um grande destaque para o novo cenário. Na temporada de 75 acontecem umas mudanças bem significativas. Aos poucos as casas ficam mais realistas e as distâncias entre as portas e as janelas vão se ajustando. Porém, a grande diferença está no chão cenográfico da vila. A estreia dele foi no episódio O Primo do Seu Madruga. E não parou por aí. No episódio Lavagem Completa, quando Chaves e o Kiko lavam o carro do Sr. Barriga, a gente tem uma novidade logo no início. Se liga na introdução. Seu Madruga, o senhor já viu que o seu Barriga mandou aumentar a porta da nossa vila? E no episódio Se Beijo Fosse Sapinho, o Mundo Seria um Brejo, a gente repara que a entrada da vila ficou bem mais comprida. Ou seja, provavelmente estavam gravando em um estúdio bem maior. Muito legal essa mudança na entrada da vila, né? Ela foi evoluindo e ganhando novas formas, mas tinha algumas outras partes do cenário que ainda estavam se desenvolvendo. Como, por exemplo, o apartamento do alto da escada, quando a gente vê até mesmo um varal passando ali em cima da casa da Dona Florinda e em um outro momento umas caixas d'água. Em uma visão mais ampla dessa última foto, a gente pode reparar que as casas não estavam com seus números. Isso só mostra como o cenário mudava demais e os números das casas também eram cada hora pintados de um jeito. Aliás, muitas vezes eles também apareciam errados, e a gente falou sobre isso no primeiro vídeo sobre erros de gravação. A passagem para o segundo pátio também volta a aparecer no episódio Belo Adormecido, numa cena clássica e maravilhosa do Seu Madruga fugindo do Sr. Barriga. Essa passagem é um tanto quanto misteriosa, né? Ora o quarto da Chiquinha tá no meio, ora não. Enfim, é o Chaves que a gente tanto ama. Em 76, aparece a portaria da vila no episódio em que as crianças querem pegar o frango da Dona Clotilde. Particularmente, eu fiquei surpreso quando eu percebi pelas pesquisas que se tratava da portaria da vila, porque até então, para mim, era só mais uma casa. Mas faz todo sentido, porque em vários momentos a gente vê o lado de fora da vila e assim, logo depois do portão, já é a rua. E as crianças sempre falam sobre a porteira ou o porteiro. Então, e conforme a cena avança, a gente percebe que o quarto da Chiquinha novamente está barrando a passagem para o segundo pátio. Nessa temporada, o cenário não sofre grandes mudanças, mas a gente pode perceber que, de uma forma geral, ele aparece bem mais limpo. No episódio do Ano Novo, que é o último daquela temporada, a gente consegue ter uma boa dimensão do tamanho do estúdio em que eles gravavam. Isso porque os brinquedos que o Kiko ganha ficam espalhados ali no pátio e, pelo jeito, era um espaço realmente grande. Aliás, aqui cabe uma curiosidade. Você já deve ter reparado que em alguns momentos aparecem gaiolas na frente das casas, né? Na maior parte das vezes elas estão vazias, mas nessa temporada eles resolveram tentar gravar com passarinhos de verdade. Porém, o canto deles atrapalhava demais e acabaram deixando a ideia de lado. Aliás, eu sei que eram outros tempos e tudo mais, mas vamos combinar que hoje em dia não tem nada melhor do que deixar os bichinhos soltos, né? E a prova final de que os cenários mudavam constantemente acontece em 77, no episódio A Insônia do Seu Madruga, quando na mesma história a gente pode reparar que tem duas vilas diferentes. Primeiro, repara bem nessa cena aqui. 9 cestas. E agora, nessa outra. Se passou muito rápido e você não conseguiu perceber,
Olha a comparação das duas imagens. Tudo é diferente. A pintura, a posição da gaiola, as plantas, a sujeira e até mesmo o número da porta. Já no episódio Pintando a Vila, que é a continuação do clássico, Abre a torneira! a vila também muda lá no finalzinho da história. Porém aqui faz parte do roteiro mesmo, porque toda a turma resolve pintar o pátio principal e é por isso que ele fica diferente. Mesmo assim, nessa temporada não teve nenhuma alteração muito drástica, é mais as coisas assim de detalhes mesmo que pegam. Por exemplo, nessa imagem a gente consegue ter uma boa dimensão da vila que foi mais usada para as gravações. Mas em 2 episódios a gente percebe que o cenário tá com uma cor um pouco mais escura. Repara só na entrada dela, na história do Cavaleiro das Mil Encrencas. E no episódio Vendedor de Balões, isso também acontece, mas pode ser que era apenas uma questão de uma iluminação diferente dentro do estúdio. A gente já percebe uma mudança um pouco maior nos itens cenográficos, principalmente nas flores. A vila ganhou vasinhos bem mais bonitos e cheios de vida, inclusive até mesmo nos degraus da escada. Olha só que cenário mais formoso! E nessa imagem a gente tem uma visão mais ampla, dando até mesmo para reparar no número metálico da porta da casa da Dona Florinda. Você reparou que a partir de 75 a vila não teve grandes alterações? Isso porque naquele ano o seriado migrou de canal e provavelmente mudaram também os locais de gravação. Portanto, em 78, a vila também não muda muito. No episódio A Sociedade, que marca a estreia da temporada, a gente pode reparar nos números metálicos e também nas flores espalhadas pela vila. Ao longo dos episódios, a gente percebe as portas um pouco mais largas, as plantas mudam aqui e ali, mas nada muito gritante. Olha só um trecho do episódio O Violão do Seu Madruga, para você perceber que tudo se mantém praticamente igual. E a passagem para o segundo pátio volta a aparecer e tem umas mudancinhas. Olha só essa foto, como as plantinhas foram colocadas de uma forma estratégica ali, combinando com o resto do pátio principal. Já em 79, a vila muda menos ainda. Isso porque boa parte dos episódios variavam bastante de ambientes, como por exemplo, o segundo pátio, a escolinha, o restaurante e por aí vai. Então, no dia que o Seu Madruga atacou de eletricista, a gente pode ver algumas plantas na parede do lado da escada e também na entrada da vila. E um dos cenários mais utilizados mostra a casa da Dona Florinda e da Bruxa do 71 bem sujinhas. Dá para reparar que as portas são largas e o chão também é mais gasto, dando uma aparência mais descuidada para a vila. Tanto esse descuido é verdade que no final da temporada, o Sr. Barriga convida todos os moradores para morar 15 dias em sua casa para que o ambiente passe por uma reforma. E no final da 4ª parte, a vila parece toda bonita, reformada, pintada, inclusive a frente da casa da Dona Clotilde está da mesma cor que a casa da Dona Florinda. E o barril do Chaves também passa por uma boa mudança. Aqui está. Aqui está. Pode trazer, Jair. Aqui está o seu barril. Mas no último e derradeiro episódio da fase clássica do seriado, quando a Dona Florinda compra sua máquina de lavar de roletes, a gente vê a vila e ela tá toda com cenário antigo. Jogar minhas roupas no chão? Grosseira! Eu não vou lavar minha roupa com a sua roupa imunda. E depois de tantos cenários e tantas alterações, é claro que a palavra-chave de hoje é uma pergunta para você. Qual é a sua vila preferida? E olha que tem várias para você escolher, hein? Tem aquelas lá do começo bem mais simples, tem umas mais floridas, umas mais limpas, outras mais sujas, enfim. Fica à vontade e manda aqui nos comentários. E não esqueça também de deixar um joinha pra gente e se inscrever no canal, porque toda segunda e quinta às 7 da noite tem vídeo novo por aqui. E se você quiser se juntar ao nosso clube de membros do canal Vila do Chaves, pode ter certeza que não vai ser nenhum incômodo. É só chegar. Você vai ganhar benefícios exclusivos e eu espero que curta bastante. E por falar em curtir, siga a gente também no Instagram que tá aparecendo aqui na tela e o link tá na descrição desse vídeo. Tem post novo todo dia, tem vários stories, um monte de coisa divertida e eu sei que você vai gostar bastante. Mas como já diria o famoso João Kleber, para! Nada disso é motivo para parar de assistir o Vila do Chaves. Mais uma vez eu tô aqui com mais 2 vídeos na recomendação para você continuar curtindo o nosso canal. Então, pode clicar em qualquer um deles e bom divertimento. Então é isso, galera. A gente se vê na semana que vem, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.